Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Que alegria ter você conosco. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vai ficar na tela a partir de agora. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo você seja notificado. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso vai ajudar bastante. O mundo precisa de profetas. Exatamente. Você percebe, irmãos e irmãs, pelos nossos meios de comunicações, pelas mídias que hoje, infelizmente, se tornam vitrines, onde a gente pode enxergar e ver pessoas postando, talvez expondo a sua vida, é onde as nossas crianças têm visto e, infelizmente, muitas das vezes têm querido, muitas das vezes, viver e também ter uma vida semelhante. E é o que está faltando na nossa vida. Nossa vida, aquele ardor missionário de ser profeta, de ser profetisa dentro de casa. Para que na vida corriqueira, na vida do dia a dia, as pessoas próximas de nós, as pessoas convivendo conosco, perceba que há algo diferente em nós, que a nossa vida, desculpa a expressão, seja uma vitrine, que as pessoas possam querer, como ela lê um livro, querer viver e querer de fato está próximo de nós, porque há uma alegria, há uma paz de estar em nosso meio, isso também está próximo de nós. É isso que nós precisamos transmitir. É como as pessoas olham aquela foto, vê aquelas pessoas sorridentes, vê aquelas pessoas em um local maravilhoso. Eu sei que nós precisamos entender, você que me acompanha, você que reza conosco, aquela foto foi um momento. E além de ser um momento, aquela pessoa não está sorrindo verdadeiramente se ela está sorrindo. É um sorriso de momento. Talvez aquele sorriso, desculpa a expressão, é um sorriso falso. Exatamente. E aí ela escolheu o melhor local. Ela escolheu o melhor ambiente para que você veja algo bonito e belo. Mas se você pudesse estar com aquela pessoa durante o dia a dia, as nossas escamas cairiam dos nossos olhos e a gente ia entender que aquelas pessoas que a gente vê lá, irmãos e irmãs, é algo que a gente cria na nossa cabeça em uma perfeição que não existe. E se a gente começar agora a olhar para a nossa realidade e ver, se você olhar para você, você vê um grande profeta, uma grande profetisa. Exatamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, muitas das vezes, a gente diminui nós mesmos. Nós ficamos olhando as fotos e falamos assim, olha que lindo, olha você ver como é que fulano é, olha você ver o que ela posta, olha o que ela pensa. E muitas das vezes a gente não dá credibilidade naquilo que nós é. Eu digo e eu nunca vou cansar de dizer, eu sou o cego mais lindo do mundo. Eu amo ter a vida que eu tenho. É isso, eu amo carisma São Padre Pio. Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Por quê? Porque a gente precisa entender uma coisa. Profeta, ele vive o que ele quer. Exatamente. Mas eu vou deixar isso para falar lá no finalzinho. Eu quero antes explicar sobre isso. Eu quero continuar falando uma coisa sobre o mundo, que muitas vezes a gente tem olhado e tem espelhado nas coisas do mundo. E aí você vê o mundo fazendo essas postagens, sendo essas vitrines. Infelizmente eu quero dizer uma coisa. A gente precisa cortar esse tipo de aliança, esse tipo de interação com as coisas do mundo. Eu aqui não estou dizendo você seguir
alguém que possa algo católico. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você de fato quer ser esse profeta, quer ser essa profetisa, nós precisamos parar de acompanhar, seguir ou assistir tais pessoas. Porque elas não são exemplo para nós. Porque você percebe que ali só foi uma foto bela e talvez ela usou certos contrastes e também houve uma edição. Só que você, durante da sua vida, é você que tem que fazer essas edições na sua vida. Você tem que colocar contraste em suas vidas. E é por isso que eu já quero que você entenda uma coisa. A nossa vida precisa ser... Você já foi em um shopping? Se você não foi, eu vou te dizer o que tem no shopping que talvez você não sabe. No shopping tem uma coisa chamada escada rolante. E essa escada rolante, você pisa em um degrau, ela te leva ou ela faz você descer até o final. E nós precisamos ser como essa escada volante. E você imagina só, você subir uma escada volante e aquela escada volante ela te desce. O que você tem que fazer? Você pega e começa a pisar nela e ela vai descendo. Se você continuar pisado no primeiro degrau, você vai continuar parado. E se você subir 2 degraus, você desce pro primeiro. Então você tem que subir e subir cada vez mais rápido. Subir cada vez mais rápido, subir cada vez mais rápido, para que você chegue no topo. Por que eu quis trazer essa explicação para você? A nossa vida tem que ser assim. Exatamente. Como assim, Wayne? O mundo vai querer que a gente cada vez mais pare de fazer aquilo que a gente tem como convicção, como fé. E aí vai cada vez mais trazer certos comentários, talvez até críticas, né? Que acontecem em nosso meio. Mas se eu quero ser o profeta, eu preciso ter uma coisa chamada convicção. E é algo que muitas vezes a gente não tem. E a gente precisa ir contra tudo aquilo que esses comentários, muitas vezes, né? Essas chacotas, a gente precisa ir contra. Porque se eu quero ser o profeta ele vive segundo as vossas convicções. Qual é a sua convicção? Quantas das vezes eu vejo pessoas sendo, desculpa a expressão, manipulado pelas mídias, manipulado por tais pessoas, situações. Ah, você deveria ser assim, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Não, eu não estou aqui dizendo como que você deve fazer. Não. Eu sei que tanto eu e você, nós precisamos combater pecados todo dia. Mas você tem o seu pecado em particular, você tem o seu, eu tenho o meu. Eu tenho a minha batalha, você tem a sua batalha. Eu não tô aqui pra dizer isso pra você, não tô dizendo isso pra você. Eu tô dizendo que você tem que ir contra as coisas do mundo. Contra aquilo que o mundo diz pra você que isso é coisa medieval, coisa da antiguidade, não. É como que você tá nadando. E você percebe que se você ir nadando contra a maré, você vai perceber que você vai estar sempre no mesmo lugar. Você não vai sair. Entende? Você precisa colocar uma força. E é isso que é um maravilhoso nos santos. Porque eles tinham uma convicção. E essa convicção, ela não se acabava. Ela não se esgotava. Exatamente. Ele queria. Ele tinha um objetivo. E a gente precisa subir nessa escada rolante e colocar força. Buscar nadar. E se a gente parar, meu irmão, minha irmã, a gente corre o risco de morrer afogado. Porque a gente pode correr o risco de, muitas vezes, morrer deixando que o mundo, muitas vezes, nos contamine. Ou mude as nossas convicções. Quantas vezes eu vejo pessoas que antigamente buscavam santidade. E era tão lindo e belo. Mulheres que buscavam consagração total a Jesus por meio de Maria. E aí daqui a pouco você percebe que ela decidiu amaziar, né? E aí agora saiu da igreja, agora vive amaziado. Devido a uma coisa chamada prazer ou carência. Não estou aqui julgando ou condenando. São duas hipóteses que pode ser. Mas a gente precisa lutar contra isso. Nós não podemos deixar que a carência fale mais alto do que o céu, do que a voz do Senhor. E eu não posso deixar que o prazer, aquilo que todo mundo sente, especialmente os santos sentiram também. Não fique pensando, o padre não sente prazer.
O consagrado não sente, o Wendel não sente, é coisa da sua cabeça. Eu sinto, o padre sente, Padre Pio sentiu. Todo mundo sente. A gente não pode deixar que o prazer tome conta de nós. E que grite mais alto que nós. E é por isso que a gente tem que ser contra a maré. A gente precisa entender que a nossa carne não pode nos controlar. Mas eu preciso controlar minha própria carne. Fazendo penitência, mortificação, sacrifício. Para fazer a vontade do meu Deus. E aí quando eu começo a fazer a vontade de Deus. E eu começo a fazer a vontade de Deus. Mas só que não é um dia. Não é uma semana. Não é um mês. Não é 2 meses, não é 6 meses, não é 1 ano. É perseverar até a pátria celeste, até chegar ao reino do céu, ao paraíso. Aí Deus percebe. Uma perseverança que jamais, pessoas chegando até nós, buscando fazer a nossa cabeça, você diz, eu tenho minha convicção, eu tenho a minha fé. Não querendo tratar a pessoa mal. Eu não estou aqui dizendo para você ser ignorante, soberbo, não. Você pode escutar, você pode dizer, obrigado, meu irmão, pelo seu tempo dedicado, mas eu tenho minha convicção, eu tenho minha fé. Desculpa, mas eu vou para minha igreja, eu vou permanecer na Santa Igreja de Cristo. Você que não vai tratar ele com ignorância, soberba não, mas seja um cristão, seja profeta, que você também até pode profetizar na vida dele ou dela. Mas deixa isso para lá no finalzinho que eu vou dizer sobre isso. E aí Deus percebe que a enfermidade bate na sua porta, mas mesmo assim você continua progredindo. Você é rejeitado, é excluído, você recebe vários nãos e mesmo assim você continua progredindo. Você continua no caminho do Senhor. E Deus percebe. E Deus, agora, pegando a sua vontade, agora Ele une na vontade de Deus. Coisa linda, né? Porque por nós próprios, decisão de Wênio, miserável pecador, eu nunca vou ser santo. Mas também é por decisão de Deus que nós seremos santos. E há um detalhe que eu quero aqui tocar. Mas eu quero que você preste muita atenção. Eu sei que no meio da caminhada, eu e você estamos sujeitos a cair. E o cair não é que é normal. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Cair, levanta. Imediatamente, não pense 2 vezes. E pelo amor de Deus, não se condene, não julgue. Se o próprio Cristo não condena, não julga, quem é você? Ninguém está aqui para julgar. Nós não estamos aqui jogando luz da verdade, convidando você a sair dessa vida mais ou menos para buscar progredir, para fazer a vontade de Deus. Então, entenda uma coisa. Recomeçar é para os fortes. Ficar caído é para os fracassados, é para os derrotados. Você é derrotado? Você é derrotado? Se você não é, comenta abaixo. São Padre Pio, rogai por nós. E se o mundo precisa de profeta, o profeta ele tem que dar testemunho. E é que tá faltando na vida de cada um de nós. Porque muitas das vezes, irmãos e irmãs, o mundo tá cheio de pessoas querendo ser profeta. Mas atitude de profeta, infelizmente, não tem. Sabe? Quantas das vezes eu vejo pessoas tratando sobre tais realidades e situações que a igreja é contra, a igreja abomina, e eu vejo pessoas dizendo, não tem problema não, isso não, passa a mão, não, tá errado, você precisa se corrigir, e se você fez errado, vamos buscar fazer a vontade de Deus. Precisamos amar a igreja e a doutrina. Profeta não se adapta, não se enquadra às coisas desse mundo. Não. Ele busca sempre fazer as coisas de Deus. Profeta, além de ter convicção, ele tem uma coisa chamada decisão. É algo que precisa ecoar. E de fato nós precisamos viver essa decisão convicta na vida de cada um de nós. E eu sei que você falou assim, eu quero ser profeta, eu quero profetizar em nossas vidas. Mas você também tem que ter uma aliança com o Senhor Jesus. E muitos de nós estamos tendo essa aliança com Deus. Entenda uma coisa, quando a gente fala de aliança, a gente já pensa aquela forma que a gente coloca no dedo ali, né? Enlaçar o nosso dedo e pronto, tá bom. Não tá bom. Simplesmente essa aliança que eu tô dizendo para vocês.
É algo que eu digo para vocês, eu preciso sempre repetir. Não é somente dizer ser de Deus. Porque quantos dizem que é de Deus e na hora H, infelizmente, desaparece? Na hora que alguém precisa ser exortado, edificado, consolado, aquela pessoa desaparece. Só é profeta nos microfones. Só é profeta na frente. Atrás, infelizmente, tem atitude como um pagão. Tem atitude como uma pessoa que nunca reza e nunca rezou. E profeta faz algo maravilhoso que a gente precisa entender uma coisa. Não adianta somente ir na igreja. Profeta não só vai na igreja, mas profeta convida as pessoas a rezar e também ele reza. E para ele, de fato, profetizar, ele tem que ter intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, eu preciso rezar de forma constante, diária. E levar as pessoas à oração. Levar as pessoas a ter intimidade com Deus. Levar as pessoas que cada vez mais mergulhem nesse amor com Deus. O mundo está precisando de profetas assim. E o profeta, o sim dele é sim e o não dele é não. Isso em nenhum momento, isso é alterado, mudado. Não. É algo que nunca irá mudar. Eu quero dizer para vocês uma coisa. É claro que nossa vida há mudança. De pecador para santo. Entende? Das margens para a profundeza. Mas nossas convicções não. O mandamento da igreja não. E o que é pecado sempre será pecado. Isso o profeta vive e convida o outro a viver. Ele nunca omite. Ele não é escravo do pecado. Ele não é escravo das tecnologias. Ele não é escravo das coisas desse mundo. Ele não tem nenhuma pendência com as coisas, mas ele exala o perfume de santidade e ele exala um amor a todos os corações. E o mundo precisa ver isso. O mundo precisa enxergar em mim e em você que você é profeta. E eu pergunto para mim e para você, será que existe profeta em nosso meio? Ou será que tem pessoas só dizendo que é profeta? Ah, eu quero profetizar em nome do Senhor. Eu vejo pessoas só querendo profetizar milagres, curas e libertações. Mas, de fato, viver o que o Senhor convida, infelizmente eu não percebo. Pessoas querendo colocar em prática, infelizmente eu não percebo. Eu vejo até pessoas falando assim, você tem que vestir isso, você precisa fazer sacrifício, penitência, jejum e sacrifício, você precisa. Ela própria não faz. Ela só quer para o outro, mas para si próprio não. O profeta, primeiramente, ele vive. Primeiramente, ele é exemplo. E depois ele convida o outro a viver. Não o obrigar, mas por amor. É isso que o profeta faz. Então eu quero convidar você. Ser profeta na sua casa. O dia que você abrir os seus lábios para falar algo, os seus pais, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus amigos vão dizer, verdade, você já vive isso, então eu também preciso viver. É isso que precisa na vida de cada um de nós. Nós vamos agora ler um relato que nós retiramos no nosso site, nós vamos colocar aqui na tela e também está na descrição desse vídeo. Preste atenção no relato, por favor. Padre Pio me fez retornar à minha fé. Padre Pio usava a bilocação com fins religiosos, assistir doentes terminais, exortá-los à fé, evitar que caíssem no mal, que perdessem o sentido da vida e muitas vezes também curá-los. Ou então para ajudar alguém que buscava honestamente a verdade, porém de forma errada. Foi o caso do escritor G. Felice Checcari, de Gênova, que viveu no Oriente cerca de 40 anos, realizando pesquisas comparativas sobre religiões. De volta à Itália, deparou-se com alguns escritos sobre Padre Pio e sentiu o desejo de conhecê-lo. Profundamente abalado, escreveu: impressionado com as religiões do Oriente, eu tinha chegado à conclusão que o cristianismo provinha do brahmanismo e do budismo, mas eu ainda buscava provas.
quando me caíram nas mãos uns escritos sobre o Padre Pio. Refleti muito e alguns deles até me comoveram. Certa noite, num estado meio de sonolência, ele me apareceu. Venha me visitar, pediu. Não dei maior atenção a isto, podia muito bem ser um sonho. Tempos depois, numa situação semelhante, ouvi dele estas palavras: Esperei, mas você não apareceu. Uma vez mais, não teria dado atenção a isto se não fosse um fato, dessa vez real, que me aconteceu. Entrou no meu quarto um religioso parecido com o Padre Pio, que me disse: Se não pode ir, faça o favor de me escrever. Foi um assombro indescritível. Ainda hoje sinto arrepios ao lembrar desta visita. Escrevi-lhe uma carta, pedindo a paz do espírito. 2 dias depois, uma voz interior me levou a buscar uma igreja e resolver ali os problemas da minha alma. 30 anos fazia que não pisava numa igreja, e me senti perturbado interiormente quando ouvi claras dentro de mim as palavras: sobre a fé não se discute, ou se aceita de olhos fechados, consciente de que com a nossa pobre inteligência não se pode compreender Deus e seus mistérios, ou então se a rejeita. Não existe outro caminho, a decisão é sua. Naquele dia, escolhi meu caminho e foi graças ao Padre Pio que voltei à fé dos meus antepassados. Compreendi então a diferença entre a beleza do amor cristão e o egoísmo e a indiferença perante o sofrimento humano das religiões asiáticas que ensinam o fatalismo e a reencarnação.